A história de Brás Cubas, o morto mais irônico da literatura. E aí, tudo certo? Hoje eu vou te contar a história de um cara que fez algo que ninguém mais fez. Escreveu sua autobiografia depois de morto. É isso mesmo que você ouviu. Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, é um livro que já começa com o protagonista batendo as botas. E olha, ele não está nem um pouco triste com isso. Pelo contrário, é com um certo prazer que ele conta sua vida do além, com um tom sarcástico e sem nenhuma vontade de se fazer de vítima ou herói. Então, se prepara, porque essa não é uma história comum. A morte e o começo da história. O livro já começa com Brás Cubas apresentando seu próprio velório. Isso mesmo, ele já começa dizendo: morri. Simples assim. Ele observa sua morte com a frieza de quem já não precisa se importar com mais nada. E como está do outro lado, ele não tem mais a menor obrigação de agradar ninguém. Isso significa que ele pode contar sua vida do jeito que quiser, sem esconder nada, sem floreios, sem medo de julgamento. Aliás, ele mesmo avisa que essa não é uma história cheia de glórias. Ele não foi um grande herói, nem um gênio incompreendido. Na verdade, ele se considera um cara bem mediano, até um pouco fracassado. E segundo ele, sua maior conquista na vida foi não ter deixado filhos para perpetuar a miséria humana. Que ânimo, hein? Mas vamos voltar ao começo dessa história. A infância e a formação de um mimado. Brás Cubas nasceu numa família rica do Rio de Janeiro, lá no século XIX. Isso quer dizer que ele nunca precisou trabalhar, nunca passou necessidade e, desde pequeno, cresceu cercado de privilégios. Mas isso também fez dele um sujeito mimado e preguiçoso, sem grandes ambições. Seus pais tinham planos para ele, claro. Como todo filho de gente rica na época, ele foi mandado para estudar em Portugal. Só que estudar nunca foi a praia do Brás Cubas. Ele passou um tempo por lá, aprendeu algumas coisas, voltou ao Brasil e pronto. Não tinha um grande objetivo na vida. Só queria viver no conforto, sem se esforçar muito. Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. A primeira grande experiência amorosa de Brás Cubas foi com uma mulher chamada Marcela, e ele se apaixonou de verdade. O problema? Ela gostava dele, mas gostava ainda mais do dinheiro dele. Ele gastou uma fortuna tentando manter esse amor, comprando presentes caros, bancando a vida dela, até que o dinheiro acabou e, junto com ele, o amor de Marcela também se foi. Essa foi a primeira grande lição de Brás Cubas sobre a vida. O dinheiro pode comprar muita coisa, mas amor verdadeiro não está na lista. Só que em vez de aprender com isso e mudar, ele seguiu sendo o mesmo cara acomodado e sem rumo. A tentativa fracassada de casamento e a vida de amante. Depois desse amor frustrado, seus pais tentaram resolver sua vida da maneira tradicional, arranjando um casamento vantajoso. A escolhida foi Virgília, uma moça bonita, rica e de boa família. Mas o plano não deu certo. Antes que Brás pudesse se casar com ela, um político influente chamado Lobo Neves entrou na jogada e se casou com ela primeiro. E foi aí que a história ficou ainda mais interessante. Anos depois, Brás e Virgília começaram um caso. Isso mesmo. Ela era casada, mas isso não impediu os dois de viverem um romance escondido. Eles chegaram até a pensar em fugir juntos, largar tudo e viver esse amor proibido. Mas como era de se esperar, Brás Cubas não tinha coragem para isso. E foi assim que o caso acabou. Virgília seguiu com sua vida de esposa de político e Brás continuou existindo, sem fazer nada de muito relevante. O grande sonho do emplasto Brás Cubas. Agora vem uma das partes mais curiosas da história. Já mais velho, Brás Cubas teve uma ideia genial: criar um remédio revolucionário que curaria a melancolia. Ele pensou: vou entrar para a história como o homem que trouxe alegria para o mundo. O nome do remédio? Emplasto Brás Cubas. Sim, o cara queria imortalizar o nome dele com uma invenção milagrosa.
Ele imaginava que depois de sua morte, as pessoas ainda falariam dele por séculos, lembrando-se do grande inventor do emplasto. Mas adivinha, o projeto nunca saiu do papel. Como tudo na vida dele, foi só uma ideia grandiosa que nunca se concretizou. O fim sem glória, mas com muito sarcasmo. No fim das contas, Brás Cubas morreu sem ter feito nada realmente importante. Não teve filhos, não deixou um legado, não mudou o mundo. E a última coisa que ele nos conta é uma espécie de balanço da sua vida. Ele diz que teve muitas derrotas, mas que pelo menos tem um motivo para se orgulhar. Não deixou descendentes para sofrerem nesse mundo cruel. E é assim que termina a história de Brás Cubas. Ele não se redime, não aprende nenhuma grande lição, não se torna uma pessoa melhor. Ele simplesmente aceita que sua vida foi o que foi e ri disso. Por que esse livro é tão importante? Agora, por que Memórias Póstumas de Brás Cubas é tão genial? Bom, primeiro porque ele quebra todas as regras de um romance tradicional. O narrador está morto, a história não tem uma linha do tempo certinha e o personagem principal não é um herói. Na verdade, ele está mais para um anti-herói. Além disso, Machado de Assis usa essa história para criticar a sociedade da época. Ele mostra a hipocrisia da elite, a futilidade da busca pelo poder e a vaidade humana. Tudo isso com um humor ácido e uma ironia fina que tornam esse livro uma das obras mais brilhantes da literatura brasileira. No fim, Memórias Póstumas de Brás Cubas nos faz refletir sobre a vida, sobre nossas ambições e sobre como, às vezes, levamos tudo muito a sério. E aí, o que você achou dessa história? Se curtiu, vale muito a pena ler o livro, porque a escrita do Machado de Assis é simplesmente incrível. Até a próxima!